A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 6. Deus pode contar com você? Autor Pedro Dong. Semana 1. Nimrod e o governo humano em oposição a Deus. Quinta-feira. Ler com oração. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Salmos 2, 1-3. O aparecimento de Nimrod. O nome Nimrod, em hebraico, denota uma forma verbal que significa rebelar-se. Nimrod se aproveitou do receio do povo após o dilúvio, para dizer-lhes que não precisavam mais ter medo de Deus e que podiam viver sem ele. A partir desse momento, os homens passaram a confiar no poder humano e a pregar que deveriam livrar-se da subordinação a Deus. Esse contexto nos faz entender Salmos 2, 1-3. O discurso desses que se opunham a Deus é que ele havia tornado os homens seus escravos, obrigando-os a ouvir sua palavra e que seriam castigados se não lhe obedecessem. Então surgiu um homem que procurou induzir os demais a não ter medo de Deus e a cortar todos os laços com ele, dizendo que a humanidade poderia viver independentemente de Deus, debaixo de seu próprio governo. Esse homem foi Nimrod, o de coração rebelde. Cã, após a experiência com o pai, deveria ter dito à sua família que não deveriam prosseguir nesse caminho de rebelião. Entretanto, ao contrário, ele cultivou ainda mais esse ódio contra Deus e o transmitiu a seu filho Cuxi, que o repassou a seu filho Nimrod, que veio a ser homem poderoso na terra. Deus queria espalhar os homens para que ocupassem toda a terra, mas Nimrod quis concentrá-los, estabelecendo seu reino em Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Sinar é onde fica Babilônia, na região dos rios Tigre e Eufrates. Muito provavelmente, Nimrod nasceu na região de Sinar, de onde ele expandiu seu reino e construiu várias cidades. Não contente com isso, Nimrod estendeu também seu reino até a Assíria, que provavelmente pertencia a Assur, um descendente de Sem. Isso demonstra que Nimrod se tornou tão poderoso que ampliou seu reino, tomando terras de Sem. Seu poder sobre os homens se revelava não apenas por ser grande caçador, mas por ser um guerreiro conquistador. Na antiguidade, a habilidade na caça e nas batalhas rapidamente tornava qualquer homem um herói. Essa tendência também está presente em nós. É comum os homens gostarem de lutas. No Império Romano, havia o espetáculo de luta de gladiadores. Hoje temos os esportes de lutas de boxe, luta livre, karatê, etc. Nimrod era reputado como herói e ganhou fama rapidamente. Após o dilúvio, ele foi o primeiro a fundar um reino e a unir povos dispersos, fazendo de si mesmo o único líder e primeiro tirano na terra. Espantoso é o fato de ele ter criado um reino poderoso a ponto de desafiar e se opor a Deus. A Bíblia apresenta a linha do governo de Deus, isto é, revela que Deus quer estabelecer seu governo por meio do homem, mas Satanás sempre combateu esse intento divino em todas as épocas, induzindo o homem, por intermédio do pecado, à violência e à maldade. Mesmo tendo Deus colocado o homem sob o governo da consciência e sob autoridades delegadas por ele, o pecado e a maldade sempre imperaram. Como se não bastasse, Satanás foi mais longe. Além de frustrar o plano de Deus, contaminando o ser humano com o pecado e a morte, ele usou um homem com sede de poder a fim de fundar um reino para se opor a Deus. Nimrod acreditava ser mais poderoso que Deus, chegando a afirmar ser o dono do sol, segundo a tradição judaica. De acordo com a mesma tradição, devido à maldade que ele praticava, seu tio-avô Sem liderou exércitos e o matou, pelo fato de ele se considerar como Deus e exigir dos homens a adoração. Ele tomou sua mãe, Semiramis, como mulher, a qual acreditava ser mãe de um deus, e após a morte do filho, a si mesma se impôs como deusa.
Tudo isso nos mostra a origem do sistema mundano que temos hoje e como o governo humano é falho, tornando-se opositor a Deus. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.